Olá, essa é a nossa primeira aula sobre tráfego para lançamentos, tá bom? E vamos lá, eu vou explicar para você primeiramente o que é o tráfego, tá? Os pré-requisitos, modos de pagamento, enfim, tudo que você precisa saber e efetivamente o tráfego em si, tá? Primeiro eu vou passar em algumas aulas para uma parte teórica e depois eu vou lá no gerenciador de anúncios mostrar na prática como funciona e aonde você tem que clicar clique por clique, tá bom? Então vamos lá. O que é tráfego? O tráfego ele tem um propósito específico. Qual que é o propósito do tráfego? É gerar um lead. O que é um lead? Um lead é uma pessoa que ela ainda não é uma pessoa que entrou na sua rede, no seu funil, ou seja, ela se cadastrou no seu e-mail, ou ela entrou no seu grupo de WhatsApp, ela fez alguma coisa assim, mas ela ainda não virou um cliente. Então ela sabe quem é você, ela está em contato com você, ela está recebendo o seu material, mas ela ainda não se efetivou como cliente, ela não comprou nada de você ainda, tá bom? Então o propósito do tráfego é gerar leads, tá? O que você vai usar? Quais os meios você vai usar para gerar um tráfego qualificado? Você vai fazer criativos. O que são criativos? São vídeos, imagens, acompanhados, por exemplo, de músicas, esse tipo de coisa, para que você atraia a atenção da pessoa e que ela faça aquilo que você deseje que ela faça. Que ela clique no botão saiba mais do anúncio, ou que ela arraste para cima, enfim, que ela faça alguma coisa que você precisa que ela faça, tá bom? Luiz, eu sempre tenho essa pergunta. Luiz, eu vou vender se eu fizer um tráfego? A questão é o seguinte. O tráfego, ele é um meio, tá? Mas ele não é o final do que você precisa. Então, você não vai vender com o tráfego, mas o tráfego vai trazer clientes para que depois você tome atitudes, ações em cima desses clientes e, de fato, você venda. Mesmo se você enviar tráfego para uma página de venda, não quer dizer que você vai efetivamente vender se a página não for convincente ou se o público não for o público qualificado, um público ideal para se colocar naquela página de venda, por exemplo, tá? Então, ele é um meio, mas ele não é o fim. É garantido que se eu fizer um tráfego eu vou ter retorno? Depende, tá? Tem uma conta bem simples para você fazer. Assim, tecnicamente, isso aí que as pessoas chamam de ROI, o Return on Investment, o retorno do investimento. Então, por exemplo, você investiu R$100 em tráfego, tá? Quanto você teve de retorno desses R$100? Você teve R$200? Então você teve 100%, né? Você dobrou o seu valor. Você investiu R$100 e teve R$10 de retorno? Então foi um retorno ruim, foi um ROI negativo. A gente sempre quer um retorno, um ROI positivo, tá? E quando você acha um ROI positivo, você começa a investir mais dinheiro em tráfego ainda, você começa a escalar o negócio. Então, eu sempre nos primeiros lançamentos, eu sempre falo para os meus alunos, coloquem pouco valor no tráfego, sempre pouco valor em tráfego. Quanto é pouco valor? Depende quanto é o seu orçamento. Mas eu não costumo fazer os primeiros lançamentos mesmo de um expert que eu pego de mais, assim, R$1.500. Eu não costumo fazer com mais de R$1.500. Eu faço entre R$1.000 e R$1.500. É sempre o valor que eu acabo investindo nos primeiros lançamentos, até que eu encontre direitinho um criativo legal que chame a atenção daquele público e que eu encontre de fato aquele público. Depois que eu encontrei o criativo e eu encontrei o público, a tendência é que o ROI fique bem positivo, comece a dar um retorno legal. E aí eu começo a colocar mais dinheiro, porque eu já acertei aonde eu queria acertar, tá bom? Vamos lá, vamos supor, vou dar uma ideia de movimento. O tráfego ele tem que trazer movimento para você. Suponha o seguinte, suponha uma loja de rua, um comércio de rua. Se aquele comércio está num shopping center, você tem um grande número de pessoas passando na frente daquela loja, né? Então você paga um aluguel mais caro, mas você tendenciosamente vai ter um fluxo maior de pessoas. Se for uma loja de rua normal, você vai ter um baixo fluxo de pessoas passando ali na frente. O seu aluguel vai ser mais baixo, o seu custo é mais baixo. Em tese. O seu lucro também é mais baixo. E se você tiver uma loja, por exemplo, na 25 de março, você paga, sei lá, não sei, vamos supor, não tenho ideia, mas vamos supor, R$50.000 de aluguel. R$50.000 de aluguel é muito caro. Como é que eu vou pagar R$50.000 de aluguel? Ora,
ela te traz um fluxo tão grande de pessoas na frente da sua loja que você consegue tirar 500 mil reais daqueles 50 mil de aluguel. Concorda comigo? O tráfego é assim também. Então não é que o tráfego não é um gasto. Entendeu? Ah, eu gastei 10 mil reais de tráfego. Não, você não gastou, você investiu. Você fez o investimento de 10 mil reais em tráfego, por exemplo, quando você já começar a escalar, quando você for um pouco maior, eu investi 10 mil reais em tráfego e esses 10 mil reais em tráfego me retornaram, por exemplo, 30 mil reais. Então é um ótimo investimento, é muito melhor do que uma poupança, que você vai deixar 10 mil reais lá e vai ter 10.500 reais no final do ano. Daqui um ano, concorda? Então, pensa, o investimento é excelente, mas ele é um investimento, ele não é um gasto, ele não é um custo. Assim como o aluguel de uma loja, por exemplo. Ele é um investimento, você investe no melhor lugar, você paga mais caro, mas você tem um retorno maior daquele investimento que você está fazendo. Tá bom? Vamos lá. Vantagens de se fazer um tráfego pago. Você tem dois tipos de tráfego, tráfego pago, tráfego orgânico. Orgânico você não paga nada e na sequência eu vou ensinar um pouco, várias dicas, vou dar várias dicas sobre tráfego orgânico. Mas aqui em tráfego pago, que eu quero falar agora, ele tem várias vantagens para você. Você pode testar muito mais rápido, tá bom? Você pode ter o que é teste? Um teste de um criativo, um teste, porque se você colocar no orgânico lá, simplesmente no Facebook, vai demorar para você saber se aquilo tá legal, não tá legal, que as pessoas estão gostando, não estão gostando. O tráfego pago, você consegue isso do dia para noite. Você vai ter resultados muito mais rápidos, né? Se você investe, se você paga, as suas redes sociais vão crescer muito mais rápido, você vai ser conhecido muito mais rápido, você vai fazer lançamentos maiores muito mais rápido, vai te economizar muito tempo. Outra coisa é o seguinte, ele é escalonável, você pode escalar. Por exemplo, eu posso investir R$1.000 em tráfego, assim como eu posso investir, depois que começar a dar certo, eu começar a investir 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 e milhões de reais, como pessoas, players grandes acabam fazendo, investindo milhões de reais em tráfego, por quê? Porque eles têm milhões de reais em retorno, entendeu? Então, ele é escalonável, tá? É isso que eu queria passar para vocês agora, e na sequência eu vou vir com pré-requisitos e meios de pagamento.